Então, bom dia a todos e a todas. Em nome da Comissão Organizadora e também do GECORPA Grêmio do Património, quero dar as boas-vindas a este encontro do Fórum do Património. É a quinta edição do Fórum do Património. A primeira realizou-se em 2017 na Sociedade de Geografia de Lisboa. É uma reunião destinada a associações, não é propriamente um evento destinado ao grande público, é destinado às associações, e em particular às associações que subscreveram a declaração final do Fórum do Património de 2017. E são, neste momento, mais de 50 essas associações. Umas mais ativas, outras menos ativas, mas são cerca de mais de 50 associações, mais de 50 associações, ou ONGs, porque algumas não estão estruturadas ainda como associações. Quero também agradecer, em nome do GECORPA, a hospitalidade da Fundação EDP e o apoio dos nossos parceiros conosco, sob a direção de Leonor Medeiros, da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, contribuíram para a organização desta quinta edição do Fórum do Património. A Mãe Natureza está zangada. O ecossistema que atualmente vivemos e que é indispensável para a nossa sobrevivência, atualmente existente no planeta Terra, resulta de um trabalho de centenas de milhões de anos, se não de milhares de milhões de anos da Mãe Natureza. Embora tenha surgido tardiamente na história da Terra, a espécie humana é dotada de particular curiosidade, perspicácia e engenho. Organizando-se em grupos, rapidamente conseguiu descobrir maneiras de se defender dos seus predadores e de ir buscar à natureza, extrair da natureza os recursos naturais, enfim, sem qualquer limite, sem qualquer impedimento. Ora bem, enquanto o número dos humanos foi reduzido e as suas ferramentas e os engenhos eram rudimentares, não causava grande impacto sobre o ambiente em que estava inserido, nem produzia grandes danos ao ecossistema. Mas muito recentemente, há pouco mais de 200 anos, ou quanto muito 300 anos, a perspicácia dos humanos levou a que começassem a extrair da crosta terrestre produtos, materiais, matérias de elevadíssimo poder energético que se tinham acumulado na crosta terrestre ao longo de milhões ou centenas de milhões de anos. Isso causou o aquecimento global, causou a alteração do clima. Primeiro, muito fraquinha, mas depois começou a acelerar. E neste momento encontra-se totalmente já fora de controle. E estamos a viver uma emergência climática. Esses excessos puseram em risco o trabalho da Mãe Natureza, puseram em risco o ecossistema, puseram em risco as outras espécies, puseram-nos em risco a nós próprios humanos. E, por isso, a Mãe Natureza envia-nos avisos. E esses avisos são cada vez mais severos, mais intensos e mais sérios. Por isso, as nações estão reunidas no COP26, em Glasgow, para ver se arranjam maneira de travar o impacto sobre o património natural. Porque o ecossistema em que nós vivemos, a biodiversidade desse ecossistema
e o clima e a biosfera são o nosso património natural. Ora bem, a nossa ação hoje, como seres humanos, tem que ser focada em modos de reduzir o nosso impacto sobre o património natural e a nossa responsabilidade pelas alterações climáticas. Essa tem que ser a principal preocupação. E nós estamos numas instalações que representam bem um primeiro passo que se deu nos anos 50, nessa altura, a EDP, já existia a EDP, e a EDP que era proprietária da central, mas depois o senhor administrador da Fundação da EDP explicará melhor, travou pela primeira vez o consumo de carvão em Portugal. Mas enquanto estas mudanças são feitas, essas mudanças radicais no nosso modo de vida e no funcionamento da economia, nós não podemos esquecer, e as diversas comunidades humanas não podem esquecer o património cultural. Porque o património cultural é a outra face da mesma moeda, é a outra face do património natural. O património cultural é essencial para o nosso sentido de presença e para a definição da nossa identidade. Identidade e sentido de pertença que são tão importantes para as comunidades humanas como o património natural. Quem somos? Onde pertencemos? Essas noções só as temos se o património cultural for mantido. E tal como acontece com o património natural, é responsabilidade nossa, enquanto usufrutuários e fiéis depositários desse património, zelar pela sua conservação para o transmitir à geração a seguir. Esta é a nossa obrigação. Nós somos fiéis depositários. E, ainda recentemente, nas notícias, sabe-se bem o que é que acontece aos fiéis depositários quando não cumprem as suas obrigações. E, portanto, é nesse sentido. O património cultural, em particular na sua vertente construída, está hoje sujeito a uma enorme pressão. É claro que as alterações climáticas vão causar danos ao património cultural, em particular ao património cultural construído. Mas há ameaças mais presentes e mais potentes neste momento que as alterações climáticas, que é os negócios turísticos e imobiliários e a pressão que eles exercem sobre o património natural, sobre o património cultural. Concretamente, sobre as construções vernáculas, sobre as casas antigas nobres e senhoriais, sobre os centros históricos, sobre as aldeias tradicionais, sobre a própria paisagem cultural. Existe uma enorme pressão desse negócio. Há uma dinâmica nesse negócio que é preciso aproveitar em benefício do património e há que acautelar os excessos dessa pressão. É para contribuir para o uso sustentável do património cultural, o uso compatível e sustentável do património cultural. Não quer dizer que o negócio imobiliário seja mau. O negócio imobiliário tem uma dinâmica que é positiva e tem que ser aproveitada. Mas tem que assegurar o uso compatível e sustentável do património cultural. É para isso que nós queremos contribuir, que hoje aqui nos encontramos reunidos na 5ª edição do Fórum do Património. E como diria o Farid Zakaria, let's get started. Muito obrigado. Bom, e portanto, como sou eu o primeiro, continuo já? Ou dou a palavra? Continuo já? Ok. A minha apresentação... Sim? Ok. Então, até já. Muito obrigado.
Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Em nome da Fundação EDP, nós temos todo o orgulho e todo o gosto e toda a satisfação por os terem aqui presentes, agradecendo a todas as associações, ao movimento associativo que está aqui presente, a todos os participantes, os oradores, em especial à Comissão Científica Organizadora e à Leonor Medeiros pela APAI, quando nos contactou e nos propôs que nós fôssemos os anfitriões desta iniciativa, ao qual eu até em particular, pelos anos que tenho desta casa e pela colega que também está aqui, nós que fomos os iniciadores dessa aventura louca de transformar uma antiga central termoelétrica a carvão e que transformámos nos anos 80, começámos essa aventura com o professor Jorge Custódio a fazer a exposição de arqueologia industrial aqui em 84, nesta própria sala, também não tem salas da central, e posteriormente com todo o processo de classificação de todo o conjunto dos edifícios Central Tejo em imóvel de interesse público em 86. A partir daí o Conselho de Gerência da EDP, na altura, muito formado com uma cultura muito própria de engenheiros e que percebiam perfeitamente o que era esta casa e o que é que esta casa pertencia à sua própria vida intrinsecamente, e por isso tenham ganhos à causa do património de reconversão de uma antiga central num qualquer espaço cultural, e para eles, claro, era evidente que teria que ser um museu ligado à eletricidade, visto que tinha sido, era a sua vida e era a vida de toda aquela gente que andou ao longo das centrais a produzir energia, a transportá-la e a distribuí-la pelo país. Na altura foi fácil de convencer o Conselho de Administração, na altura chamava-se Conselho de Gerência, hoje é tudo muito mais difícil. A perenidade das coisas é de tal forma que as pessoas estão 3, 4 anos no sítio, saem, vão-se embora e não vivem, e então em relação ao património é uma das coisas mais incríveis que a gente tem assistido. Nós, ao longo dos anos, começámos por tratar deste próprio património. Esta sala que eu vou contar só um apontamento histórico muito pequeno sobre esta sala, isto já tem mais de 100 e tal anos, a Central Tejo, esta tem 100, tem problemas de conservação, de preservação, mas isso está perfeitamente consolidado dentro de nós, dentro da equipa, ao longo destes 30 e tal anos. Depois houve uma fase a seguir que nós fomos, já que tínhamos esta experiência e tínhamos este saber, fomos ajudar entidades que tinham à sua guarda, e ainda hoje fazemos isso, essa é uma das incumbências minhas na Fundação, é bater à porta de casa das pessoas e perguntar: você tem alguma máquina antiga, património energético, ou tem um espaço que queira reconverter em qualquer centro, biblioteca, ou que seja, mas que preserve esse património, e nós ajudamos nisso e fazemos isso. Essa é uma das funções neste momento da própria Fundação EDP em termos de mecenato. Quanto à própria casa em si, bem, é que de facto vocês estarem aqui, serem pessoas da área do património, para nós é gratificante, mas extremamente gratificante, porque percebemos que foi por intermédio de pessoas como nós, que fomos pouco a pouco, que estas coisas não é fácil, e lutar contra muita coisa. Neste caso, na própria Fundação EDP e na nossa casa, a coisa acabou por ser muito mais fácil, porque era difícil destruir uma casa destas. Só pelo facto de destruir uma casa destas era difícil, mas a razão principal e primordial para mim foi, quando começámos a aventura, foi porque o Conselho de Gerência, na altura, tinha a noção perfeita do que é que tinha na mão e que devia deixar para vindores, que é deixar aquilo para vindores. Muito obrigado por isso, pela vossa presença e pela participação neste encontro. Penso que também há associações que estão online, não é? E por isso também o agradecimento a eles. Um pequeno apontamento só histórico nesta sala, já agora para perceberem minimamente o contexto desta sala. Nós estamos num salão nobre de qualquer central elétrica, que são a sala das máquinas. Hoje tem a denominação de sala de geradores, mas isto tem a ver com o economês, que é tudo generation, enquanto antes era produção, transporte e distribuição de eletricidade. Nós é a sala de máquinas, eram 5 turbogrupos, só estão 2, está um fechado e outro aberto, por relações museológicas, para explicar às pessoas o princípio de Faraday e depois como é que se produz toda a energia elétrica que nós estamos a abandonar exatamente este processo, porque esse turbogrupo, por exemplo, que está aí aberto, é a demonstração do princípio de Faraday, que já vem dos anos do tempo do Faraday, de 1834, quando ele faz o princípio elementar da experiência eletromagnética. E o que nós temos nesta sala é uma ponte rolante que funciona. Esta sala tem já, como eu disse, o primeiro turbogrupo que está do outro lado, já não está cá, só restam 2,
começou a trabalhar já há 100 anos, por isso isto é um momento com muitos anos, mas que nós tratamos sempre e temos a preocupação e a obrigação de tratar este momento. Essa ponta rolante trabalha, o chão é um chão original, os janelões são os janelões de uma arquitetura própria, que há uma linguagem própria na arquitetura das centrais elétricas, fundamentalmente nas termoelétricas e nas hidroelétricas. Neste caso, com os grandes janelões varridos por causa do rio, para a luminosidade bater no rio e entrar e espalhar-se por dentro da sala. Por isso, não existe um autor da Central Tejo. Está na Direção-Geral do Património Cultural no site a dizer que o autor da Central Tejo é Ferdinando Tuzé, que veio com o Eiffel do Emílio Ponsarro, mas não é verdade. Esse foi só o construtor. Esta é uma central que era um grupo económico, que foi o maior grupo económico de energia até ao final da Segunda Guerra Mundial, que é a Société Financière d'Entreprise Industrielle, Sofina, e a Sofina estava em 30 e tal países e tinha centrais em gaveta, ou seja, que chama projetos, e pronto, infelizmente fez esta, e felizmente nós somos um caso único na Europa. Não há nada na Europa igual a esta, preservada como está e desta dimensão, e poucas há no mundo iguais a esta. Por isso, é um monumento do património, da arqueologia industrial, sem dúvida, mas é património nosso, todos nós. Nós não temos a noção, nunca tivemos a noção na EDP, que isto fosse só pertença da própria EDP, porque é pertença de toda a comunidade. Eu penso que essa é uma das razões também do movimento do associativismo, é perceber que as pessoas são donas de todo o património, independentemente da legalidade ou da posse legal que tenham. E nesse sentido nós sempre tivemos essa noção, e mesmo nós, aqueles que começámos o Museu de Eletricidade há 30 e tal anos, tínhamos a noção que estávamos a trabalhar para a comunidade e que isto era importante mantê-lo. Muito obrigado, só queria fazer um apontamento final, é dizer que estes dois turbogrupos são os últimos que trabalham, são 35 e 36, e foram estes, eram 5, por isso a sala era toda composta por 5 turbogrupos, e foram estes dois grupos que foram em socorro produzir energia elétrica em 1949, 47, 48, 49, 50, para que a central do Castelo de Bode começasse a trabalhar. Por isso foi produzir energia para o estaleiro da barragem do Castelo de Bode, e aí fazemos a viragem da política da eletrificação nacional para a hidroeletrificação. Aquilo que nós estamos a assistir hoje, que é a EDP e as empresas que têm a sua guarda, que têm produção em termos de combustíveis fósseis, estamos a abandonar tudo. Neste momento a EDP já não tem nenhuma empresa de combustíveis fósseis, nenhuma central de combustíveis fósseis a utilizar combustíveis fósseis para a produção de energia, e por coincidência, estes dois grupos foram os grupos que fizeram o próprio fim da própria Central Tejo, que ela depois começa a definhar ao longo dos anos 60, vai ficar em fumo lento. A última vez que trabalhou foi em 1972, com o ataque da Luar a uns postos que vinham do Castelo de Bode para Lisboa, e esse ataque foi bem desenhado, e Lisboa ficou às escuras. Salazar tinha um medo terrível que houvesse um apagão. Foi também uma das razões que mantivemos esta central também, que se manteve, que o Estado português na altura manteve em fogo lento, e em 72 houve esse atentado, Lisboa foi às escuras, foram buscar os trabalhadores ali ao Caramão da Ajuda para tentar pôr isto a trabalhar, trabalhou muito pouco, deu para aí energia durante 3 ou 4 dias para umas 10 mil famílias, e pronto, e foi a última vez que se apagou as fornalhas da Central Tejo. É só para terem um contexto um bocado histórico e um apontamento histórico. Muito obrigado pela vossa presença, está bem? Obrigado. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, Leonor, no Fórum do Património, mais uma vez, porque eu estou aqui como Presidente do E-Commerce Portugal e desde 2017 te recordo que temos colaborado nestas iniciativas do Fórum do Património, que é uma organização fantástica porque por juntar tantas associações patrimoniais deste país que precisa de tanto, não é? Acabámos de ouvir aqui assim a explicação deste sítio fantástico da Central Tejo e de facto olhamos para este espaço e pensamos porquê tanta demolição, não é? Porquê que estamos a destruir edifícios desta natureza e a construir outros que por vezes não têm qualidade arquitetónica nenhuma? É uma tristeza.
Eu gostava aqui assim de refletir um bocadinho nestes 3 tópicos que foram lançados para este dia. Só também aqui esta primeira parte da sustentabilidade, que já foi aqui focada pelo engenheiro Vítor Coias, que é de facto o primeiro tema que aponta aqui assim esta questão, o combate às alterações climáticas, não é? Portanto, este primeiro tema, porque é que nós destruímos, porque é que nós estamos a construir de novo, e continuamos a perceber que parece que esta preocupação com as alterações climáticas não chegou à construção. Portanto, continuamos a demolir, continuamos a construir de novo. Eu vivo ali na zona de Cascais já há bem poucos anos, quer dizer, já vamos no 4º hotel que é demolido para dar lugar a novas construções de novos hotéis. Isto é de loucos! Demolir e hotéis que são património arquitetónico, atenção, porque de grande qualidade arquitetónica. Lisboa, Porto, não é? Nós sabemos do fachadismo que anda aí, que até se torna moda. Eu, como docente universitária do curso de arquitetura, posso dizer que vejo alunos e estudantes a ter como princípio o fachadismo como princípio arquitetónico de intervenção no património. Pronto, é moda. Portanto, o que é que podemos fazer contra isto quando de facto a educação chega a este ponto? Parece que a sustentabilidade realmente não chegou à construção. Portanto, continuamos a construir em betão, a emitir CO2 para e a ajudar neste panorama que temos atualmente. Segundo tema do fórum, a importância das comunidades patrimoniais, não é? Quer dizer, obviamente, o Fórum do Património é isto mesmo, é a Associação das Comunidades Patrimoniais, e tenho a lembrar aqui casos de sucesso que temos acompanhado, o Museu Judaico em Alfama, não é? Que foi finalmente trocado por outro lugar. O caso da Praça das Flores, que também foi um caso bem sucedido na altura. O Forte Santo António, no Estoril, também foi outro caso em que participámos e foi bem sucedido. Quer dizer, de facto, esta associação e esta junção de várias associações traz a bom porto estas lutas patrimoniais e outras comunidades, não é? Temos o caso do Museu da sede de Lisboa, que, portanto, teve um caso muito recente, que teve um envolvimento da comunidade patrimonial que se juntou e que em um mês reverteu um caso de destruição de estruturas islâmicas. Portanto, esta participação da comunidade em conjunto, não é? É super importante e, portanto, tenho que frisar isto. Mas também gostava de ressalvar e gostava de salientar que eu penso que mais importante do que estes casos pontuais, neste momento em que estamos a viver, parece-me da maior importância o nosso envolvimento com as políticas patrimoniais, não é? Com a questão da gestão do património. Penso, por exemplo, em questões que nos envolvemos no ICOMOS, como por exemplo o IMI, nas questões do IMI no património classificado, no projeto de autonomia e gestão de museus e gestão do património cultural. Todos sabemos da descentralização que está aí a vir e parece que não se ouve nada, não há qualquer notícia do assunto, está esquecido, não podemos esquecer estes casos que são os mais importantes. O plano de recuperação e resiliência também, não é? Sabemos que está em curso e não sabemos o que é que vai ser feito a nível do património cultural. Há um silêncio. Nós participámos na altura da participação pública e demos o nosso parecer, mas de facto não houve resposta, não há resposta e as coisas vão-se fazendo e sabemos de obras que vão ser terríveis para o património cultural,
E, portanto, eu penso que estas questões são bem mais importantes porque são globais, não é? São de âmbito mais geral do que estarmos a apontar num edifício, num local, num sítio. Temos que ver a questão de forma mais alargada. E mais alargada ainda, a questão da educação. Eu acho que por aí mesmo é que nós temos que apontar o alvo principal. Porquê? Porque, eu disse há bocado, a sustentabilidade não chegou à educação, mas nós sabemos que os jovens hoje em dia têm a preocupação de reciclar o lixo, separar o plástico, até compram roupas em ocasião, porque, de segunda mão, porque, para não poluir. Eu conheço jovens assim, as minhas próprias filhas, não é? Têm esta preocupação, não compramos novo, compramos usado. Quer dizer, mas na construção e no património cultural continuamos a construir, a construir e a construir. Portanto, a educação, enquanto nós não trabalharmos na educação, não vamos conseguir lutar contra esta mentalidade global e mentalidade que temos vindo a assistir. Portanto, é prioritário a educação. E neste ponto eu penso que o ICOMOS tem um papel muito importante, porque parece-me que não vamos lá só com as lutas nacionais, temos que ir a um nível internacional e tentar que de facto que haja esta sensibilização para a necessidade de educação patrimonial em todos os países, não só em Portugal, que tem este problema. E, portanto, nós aqui assim no ICOMOS temos um grupo, temos um comitê científico que trata sobretudo das questões da educação, que é o CIF. Eu apelo à participação das organizações nacionais para se juntarem também ao ICOMOS nestas lutas mais abrangentes e mais alargadas, sobretudo nesta questão da educação. Estamos envolvidos na New European Bauhaus, precisamente com este tema da educação, a capacitação profissional em todos os níveis, a Charter, que é um projeto europeu também, que é uma nova aliança que pretende unir e profissionalizar o setor do património cultural. Portanto, eu apelo também à junção das organizações nacionais, nas organizações internacionais, para, de uma forma mais alargada, lutarmos e defendermos a conservação do património cultural. Agradeço e desejo que seja um ótimo dia para todos. Obrigada. Então, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Fórum do Património de 2021. Para concluir esta sessão de abertura, começo por agradecer a todos pela vossa presença, seja aqui, seja online, a partir dos vossos computadores, e constatar que já aqui na nossa sessão de abertura os colegas, o Dr. Vítor Coias do GECOR, aqui uma grande alma do Fórum do Património, o Dr. Luís Cruz da Fundação EDP e a Dra. Soraya Genan do ICOMOS PT, já nos trouxeram aqui uma série de conceitos importantes e de ideias que eu acho que são já um primeiro gosto daquilo que será a discussão de hoje. É um prazer ver tantas associações aqui representadas e acho que é este mesmo o nosso objetivo. Dizer-vos que é um prazer tanto pessoal como institucional estar aqui nesta casa. Por um lado, porque tal como os meus colegas na APAI, acredito profundamente que é em discussão, em diálogo, nesta partilha de experiências, de partilha de desafios, que nós podemos em conjunto chegar mais longe. Portanto, esta troca é o que vai permitir às associações e a todo este trabalho de voluntariado que fazemos ter um impacto mais positivo, não só no património, mas também nas comunidades que dele desfrutam e dele precisam. Estar aqui é também parte da história da APAI, da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. É uma história que ocorre no início dos anos 80 e que foi a altura em que eu nasci, portanto, para vermos como o tempo passa e esta passagem de gerações é importante. E é uma história que vocês podem até conhecer um pouco melhor nesta mini exposição que preparámos aqui nesta casa.
Quero assim agradecer muito especialmente ao Dr. Miguel Coutinho, o diretor-geral da Fundação EDP, também ao Dr. Eduardo Roda Silva, o diretor do campus da Fundação EDP, e claro ao Dr. Luís Cruz, que aqui está, sempre um associado da APAI muito ativo e que nos permitiu hoje receberem-nos tão bem neste espaço tão icónico, enfim, que acho que também inspira os trabalhos. Agradecer também a todas as entidades que nos apoiaram, a Versátil Partilha, que esteve aqui também a preparar o Espaço Livre com a sua venda de livros usados e novos de património, que recomendo também que consultem, e claro, o ICMOS Portugal por estas ideias e à doutora Soraya por estar cá. Agradecer desde já à doutora Sara Briguenti, será a nossa oradora convidada, e ela aceitou este convite e vem partilhar connosco este documento tão importante, não é? E tão recente ainda, que é a Carta de Porto Santo, e portanto será já a seguir. Agradecer também a todos os oradores, todas as associações que vieram até cá e que estão representadas, obrigada, porque sem vocês este encontro não seria a mesma coisa, e agradecer aos nossos colegas da Comissão Organizadora do Fórum do Património, desde 2017, não é, que este ideal continua e cresce, como o Dr. Vítor Coia já disse, portanto a Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, a Associação Portuguesa das Casas Antigas, a Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património e o Grêmio do Património, também aqui. Agradecer muito aos colegas da direção da APAI, a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, agradecer muito aos todos os associados porque estão a coordenar esta edição e estão aqui também a fazer este esforço, e agradecer sempre a todos os que vieram hoje, a todos os que constantemente dedicam horas do seu dia, os seus fins de semana, o seu tempo em família, o seu tempo profissional também, as suas carreiras, para apresentarem, para salvaguardarem, para se instruírem mais nesta luta de salvaguardar o património, mostrando que o associativismo e o património estão bem vivos e cheios de vida. Dito isto, desejo a todos um excelente dia de trabalhos, agradecer-vos de novo a vossa presença e insistir para que participem, para que participem na discussão, em toda esta conversa. Muito obrigada. Posto assim, vamos só em breves instantes, vamos já passar à nossa sessão de abertura. Então, olá de novo, depois da sessão de abertura rápida, não é? Começamos já a avançar aqui para os pratos quentes, vamos então começar a nossa palestra de abertura. Portanto, como acabei de dizer, a doutora Sara Briguenti aceitou este convite para estar aqui presente e, de certo modo, animar os trabalhos do dia. E, portanto, vem-nos falar da Carta do Porto Santo, Cultura, Democracia e Cidadania Cultural. Portanto, temas importantes para a nossa discussão de hoje sobre património vivo, como dar mais vida ao património, como incentivar. A doutora Sara Briguenti, faço uma pequena apresentação para quem ainda possa não conhecer. Ela é altamente especialista em museus, educação e programação artística, atualmente é subcomissária do Plano Nacional das Artes, podem conhecê-la como diretora que foi do Museu do Dinheiro do Banco Central de Portugal. Foi responsável pela instalação do museu, pelo plano de exposições, as edições, os programas públicos e os projetos com as comunidades, portanto particularmente relevante. Tinha também já sido coordenadora da educação do Museu de Casa das Histórias da Paula Rego, assessora para os setores de educação e envolvimento públicos em teatros, museus e património cultural, e foi também assessora do Ministério da Educação para o currículo do ensino artístico especializado e participou em projetos piloto da Unesco e do Alto Comissariado para as Migrações no âmbito das artes, da cultura e da educação. Também já foi formadora em Educação em Museus, Programação Cultural, professora de arte e trabalhou como mediadora independente para museus de arte contemporânea e património aqui em Portugal. Portanto, com toda esta experiência, agradecemos imenso a sua presença e passo-lhe a palavra, cara Sara. Obrigada. Obrigada a todos, bom dia. Tenho imenso gosto em estar aqui neste fórum, por tudo aquilo que a Leonor também já referiu, todo este passado também de ativismo em prol do património e subscrevo tudo o que foi dito nesta sessão de abertura com palavras e com preocupações de facto determinantes.
Agradecer naturalmente também este convite tão simpático que nos permite divulgar a Carta do Porto Santo neste Fórum do Património, faz todo sentido. Especificamente agradecer à Comissão Organizadora, à organização do Fórum e à Comissão Científica, em nome de todas as associações e muito particularmente da Leonor que me contactou para este fim. Vou-vos falar um pouco sobre a Carta do Porto Santo, mas antes disso sublinhar palavras que me parecem notáveis para pensarmos o hoje e o futuro e que foram aqui mencionadas. A questão da paixão, acho que todos os que estamos nesta área nos movemos porque acreditamos profundamente no valor do património para as questões de identidade, de presente e de futuro. Também a ideia de pertença foi aqui sublinhada na fala do engenheiro Vítor Coias e que é fundamental e que a Carta do Porto Santo também defende absolutamente a questão de sentirmos que pertencemos a um sítio para que o possamos reconhecer e defender. A questão da salvaguarda e da consciência cívica e aqui também absolutamente fundamental a participação das associações civis em cada território na defesa do património. Também assinalado pela doutora Soraya de Icomós a questão da preocupação. O que é que nós estamos a fazer neste momento e como é que podemos agir para minimizar danos? E tudo isto repensando novos modelos de relação com o mundo, porque o mundo precisa dessa reflexão. A Carta de Porto Santo é sobre tudo isto também foi escrita a várias mãos. Eu aqui sou a voz que representa muitas vozes, incluindo a voz do Icomós, que também participou nesta reflexão, na construção do teor do conteúdo que aqui vos trago, bem como também o ICOM, Portugal e Europa também fez parte, juntamente com muitas outras associações. Esta carta tem o nome de uma ilha, a ilha do arquipélago da Madeira. Quisemos que fosse nesse lugar ultraperiférico da Europa, fosse ele também um ponto de irradiação de políticas culturais para toda a Europa, dizendo que cada lugar importa e que as questões de centro e periferia devem ser também aqui colocadas. A ideia é que a carta possa ser um farol que nos orienta e que possa orientar especificamente políticas, discursos e práticas culturais e educativas, e também se falou aqui de educação, é fundamental naturalmente quando pensamos no futuro, quer para ser ativada pelos governos, pelas instituições, mas também pelos cidadãos e pelas associações. A ideia desta carta é ajudar a remover obstáculos à participação cultural, tornando esta participação mais ampla possível e dando muita relevância aos direitos culturais dos cidadãos. Por vezes nem sempre estamos conscientes desses direitos e também dos deveres que são inerentes. Tudo isto tem a ver com a participação, fruição, proteção, mas também com o dever de salvaguarda que aqui falamos. E também dizer que no teor desta carta a grande preocupação também foi distinguir paradigmas. O que é que significa democratização cultural e o que é que significa democracia cultural, mostrando que não são sinónimos, são dois modelos, são duas formas de olhar para a gestão da cultura e que esses dois modelos são fundamentais para pensar aquilo que queremos no futuro. E esta carta contém também 37 recomendações e estas recomendações dirigem-se a estes vários níveis de ação, a ação mais macro, ao nível dos governos e ao nível das próprias políticas europeias, até ao nível mais micro, que é do próprio cidadão, que ele é também um agente fundamental, como todos sabemos, na defesa e na criação de cultura. Esta carta foi apresentada no dia 28 de abril deste ano, é muito recente, no contexto da Conferência do Porto Santo.
Esta conferência foi promovida no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, que esteve a presidir até a final de junho deste ano. Os grandes objetivos desta presidência foram justamente pensar nas questões de recuperação, coesão dos valores europeus, pensando numa Europa mais resiliente a partir dos seus valores, mas também um modelo social europeu, uma Europa social e uma Europa aberta ao mundo no sentido global. A Carta dirige-se especificamente ao setor cultural, porque sabemos que a cultura não pode ser colocada à margem deste pensamento político na Europa. Ela tem um papel fundamental e ela é sobretudo muito impactante quando pensamos na vida dos cidadãos e na vida das comunidades. Portanto, o grande objetivo da Carta também é um objetivo de consciencialização para a responsabilidade que todos temos no horizonte cultural que nos é comum. Sejam também aqui incluídas as organizações culturais e as organizações educativas e até a articulação entre estas duas áreas. Também pensar que foi uma carta que tem toda esta experiência da vivência da pandemia. Quando a escrevemos em conjunto, tínhamos todos já vivido um ano de confinamento, todos percebido o estado do mundo e esta questão global que foi a que acabámos de viver, e também percebemos neste último ano o quão importante é sentirmos-nos parte de um lugar e o quão importante é a cultura na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E sabemos que houve essa consciência de importância, que foi muito bom podermos estar em casa e ligarmos o rádio e ouvirmos música, que os livros nos fazem falta, o cinema, a arte, mas também a apreciação dos lugares onde estamos, o conhecermos outros lugares através da tecnologia, o estarmos em comum também através da tecnologia, mas também percebemos que foram criadas muitíssimas barreiras ao acesso à cultura. Deitar abaixo os muros que nos separam da fruição e do acesso à cultura é fundamental, e isto vem justamente reforçar a relevância dos direitos culturais dos cidadãos e do papel da cultura para a qualidade da democracia na Europa. E esse é então um outro foco da própria Carta, que nos pergunta qual o papel da cultura na defesa da saúde da democracia europeia. E nessa esteira vamos então falar na questão da participação cultural e na forma como podemos organizar a participação cultural plural, diversificada, inclusiva, para que de facto a democracia seja salvaguardada e que todos tenham voz. Dizer que, obviamente, esta metodologia participativa foi extremamente importante, se calhar foi uma das questões mais inovadoras também da Carta, foi trabalharmos em conjunto e não pré-prepararmos um documento, mas sim discutirmos muito com os nossos parceiros as questões que estavam a emergir neste momento e que era importante assinalar e aí escrevê-las e que elas ficassem vertidas nas recomendações. Essa metodologia participativa decorreu ao longo de 3 meses, em reuniões com muitas organizações, associações, representantes de ministérios de toda a Europa, quer da área da cultura, quer da área da educação, e esse processo foi extremamente rico e nós que participámos nele bem agradecemos o compromisso de todas estas organizações e a dádiva para que a Carta fosse de facto um instrumento útil, não só para, neste caso, o Plano Nacional das Artes, eu não referi, ela é uma iniciativa promovida pelo Plano Nacional das Artes,
que é este organismo que tem dupla tutela, cultura e educação, mas para que todos aqueles que contribuíram para a Carta pudessem ser agentes vivos de difusão da Carta e de implementação da Carta. E é por isso que vos posso dizer que ainda a semana passada estive na Alemanha, encontrei-me com uma série num outro fórum, com uma série de pessoas que participaram na construção da Carta e que me foram dando nota de que eles, por terem participado, são agentes ativos da Carta nos seus próprios países. Portanto, ela está viva pelo menos na Europa, pela voz daqueles com quem trabalhamos. E começar... A Carta começa com esta ideia de que as palavras são muito importantes e nem sempre as palavras significam, os conceitos que significam o mesmo para todos os interlocutores. As palavras têm história, incorporam ideologias e por isso é muito importante analisar o discurso que usamos. Os conceitos não exprimem apenas o que existe, não são rótulos que substituem as coisas, as palavras e os conceitos projetam e moldam realidades. Abrem ou fecham horizontes, dão ou retiram valor e trazem consigo preconceitos e estruturas de análise do mundo. E por isso temos que nos perguntar, quando falamos de cultura, se temos que falar em culturas, quando falamos em democratização, até que ponto também estamos a querer falar de democracia, de público ou de públicos, de consumidores de cultura ou de protagonistas de cultura. Estes novos contextos que vivemos exigem, portanto, novas perguntas, novas respostas e novos paradigmas. E para isso é preciso questionarmos tudo o que está para trás e pensar se o paradigma que domina o nosso presente responde a todas estas questões. Por aquilo que vimos já na fala de abertura, esta questão toda da emergência que vivemos, a emergência climática está de facto a mudar toda a forma como pensamos e nos relacionamos com o mundo e até esta consciência de que as entidades não humanas são determinantes, são indicadores determinantes quando avaliamos o impacto sobre o património. E agora estou a falar naturalmente da natureza enquanto uma entidade que tem que ser considerada de uma forma muito forte. E dizer então que nos preocupamos com estas questões que estão relacionadas com o significado da democracia hoje e de que forma é que as instituições culturais têm um papel determinante também na salvaguarda da saúde da democracia, porque ela não é uma condição dada, é um processo mais do que uma condição permanente. Em democracia o dissenso é fundamental, a diversidade é um trunfo e por isso temos que, neste modelo, valorizar os interesses e as necessidades dos cidadãos, dá-se-lhes voz e possibilidade de escolha, justamente porque em democracia, a democracia é fortalecida quando os cidadãos afirmam os seus direitos e deveres em qualquer ato como iguais. Mas hoje o que parecia estabilizado e certo revela-se inseguro e irreversível. Tudo muda a uma velocidade às vezes inesperada e a questão da fragilidade da democracia também se manifesta central nas nossas sociedades. Parece-nos por isso fundamental repensar a participação ativa dos cidadãos na construção de comunidade, porque o estilo próprio da democracia é confiar nesta inteligência cooperativa da comunidade e na imaginação humana, no pluralismo, no reconhecimento da multiplicidade de vozes e na valorização de diferenças. Neste sistema político, todos os cidadãos elegíveis têm um poder de escolha, não basta apontar ou desejar uma sociedade democrática, temos que atuar desse modo, até porque podemos viver num Estado democrático e, no entanto, haver diferentes dimensões da vida comunitária que permanecem autoritárias ou sob regimes e modelos autoritários ou antidemocráticos. Que relações de poder se estabelecem nas instituições e nas práticas culturais? Como partilhar a autoridade? Como pode a vivência cultural ajudar a emancipar em vez de embrutecer?
É sobre tudo isto a democracia cultural, um paradigma que enquadra a relação entre as instituições, o setor cultural e público, postulando o desejo de uma participação mais ativa e reconhecendo as práticas culturais de grupos sociais muito diferentes. E neste enquadramento a cultura não é uma mercadoria, mas um espaço aberto para que cada cidadão se possa desenvolver, ter uma posição, escolher e assumir a responsabilidade de moldar a sua própria cultura e a cultura de todos. A democracia pressupõe a partilha do poder. E essa partilha de poder implica a escuta, implica a consulta, implica um trabalho muito diferente daquele que por vezes fazemos mesmo nas instituições culturais. Não basta então desejar uma sociedade mais democrática, temos que agir para defender esses princípios e por isso consideramos que as instituições culturais têm aqui um papel determinante, porque podem reunir aí as pessoas, ajudar a pensar e ser, no fundo, como aqui estamos a fazer, serem espaços que propõem o debate e o desenvolvimento do pensamento e do conhecimento. Mas as organizações culturais são frágeis, todos sabemos disso, vivemos essas dificuldades no nosso dia-a-dia e a pergunta é se as instituições têm de facto os meios e os recursos para poder promover tudo isto que falamos. Será que podemos ajudar a emancipar os públicos? Estas questões da educação que falávamos há pouco tão importantes, é preciso de facto dotar as instituições de meios para que possam estudar e monitorizar os seus públicos, captar públicos potenciais, ou seja, ir além daqueles que normalmente já nos visitam, chegar àqueles que de facto sabem que as instituições existem, os sítios de património existem, mas não sentem que esses sítios sejam espaços que os representam ou que são para si. É preciso também capacitar as equipas para o fazer e diversificar o perfil destas equipas. E, portanto, estamos aqui a falar de uma construção de territórios comuns e as instituições culturais podem ser esses territórios comuns. Põe em prática o paradigma da democracia cultural. E para isso também é preciso que sejam capazes de largar pressupostos de qualidade e de excelência artística, cultural. Fazer com os outros, fazer em cooperação e em colaboração, por vezes, é abrir-nos à possibilidade de que a qualidade, que é um fator subjetivo, seja... Não estou aqui a falar somente de qualidade, ou melhor, não estou a falar de qualidade científica, mas estou aqui a falar muito de qualidade artística e estética. É preciso abrirmos mão daquilo que são os nossos princípios e escutarmos o que pode vir dessa inteligência comum. E isso não é fácil. Aliás, o paradigma da democracia cultural vem justamente propor uma abertura para a descoberta de outros modelos culturais e de outros modelos artísticos que por vezes não são aqueles que nós temos como os de maior nível ou foram dados na nossa educação como os mais importantes. Essa ideia de deshierarquizar a cultura, deixar de dizer que a ópera é mais importante do que uma exposição de comunidade, é um grande desafio, porque nós crescemos num paradigma que veio hierarquizar as manifestações culturais. E isto é muito importante para percebermos que quando estamos a falar de democratização da cultura, esse paradigma anterior, que ele pressupunha de facto uma visão muito bem intencionada, mas que era uma visão paternalista e descendente de cultura, esta visão top-down, assumindo uma noção genérica de público ou de audiência, daquilo que esse público ou essa audiência deveria fruir ou deveria apreciar,
e de facto aquilo que percebemos foi que este paradigma dos anos 50 e 60, que nasce nessa altura com André Malraux, em França, não atinge os efeitos desejados. Sobretudo não atinge a grande ambição de aumentar o número de públicos de cultura, nem sequer a questão do acesso aos bens culturais foi democratizada e praticamente não houve resultados em termos da diversificação dos públicos. E, portanto, podemos dizer que foi um modelo bem intencionado, mas que hoje não serve a uma sociedade que se quer mais inclusiva e mais diversificada. Pelo contrário, ele deixou-nos também uma abordagem muito hierárquica de cultura, baseada em pressupostos de qualidade e de excelência, determinado pela minoria, os curadores, os conservadores, os diretores das instituições, e num modelo de visão única para todos, colocando o visitante, o espectador, num nível que é subalterno e passivo, aquele que consome cultura e não o protagonista, aquele que pode efetivamente ser também um agente cultural. E isto significa que ele não estamos a olhar para o público como pessoas que têm direitos culturais, e que esses direitos não são só direitos de recepção, mas são também direitos de participação. Por exemplo, se analisarmos o caso dos museus, percebemos que apesar da enorme transformação de visão a que foram sujeitos, sobretudo quando passaram a focar as suas missões nas questões sociais e educativas, reconhecendo que o seu foco não poderia centrar-se apenas nas coleções, verificou-se também que apostar nas medidas de promoção do acesso, especificamente no que diz respeito às questões financeiras, às acessibilidades físicas e intelectuais, ainda assim não são medidas suficientes. Não é o facto de baixarmos o valor dos ingressos, não é o facto de criarmos, de libertarmos as barreiras físicas que não é por isso que vamos conseguir chegar a determinados públicos e a determinadas audiências. É preciso, de facto, pensarmos nas barreiras simbólicas que os sítios de cultura ainda representam. Essa ideia que está muito ligada, em que a cultura está muito ligada a um paradigma de elites, é preciso analisar, repensar e combater, porque ela prevalece. E é preciso trabalhá-la a partir de uma outra forma de chamar as pessoas a estes lugares, pensando nas narrativas das exposições, pensando no vocabulário e nas linguagens que são usadas nos espaços, nos textos de interpretação, nos catálogos, o próprio formato da arquitetura, que pode ser também um formato mais inclusivo, e aqui não falo só de inclusivo em termos das deficiências físicas, mas falo de espaços mais confortáveis, mais apelativos e onde todos se sentem efetivamente bem. Portanto, o design tem aqui também um papel muito importante. E também quem está nesses locais e recebe as pessoas. Temos que ter equipas multirraciais, multiculturais, para que todos se sintam representados naquele lugar. Isto também, como sabemos, ainda não acontece de uma maneira generalizada, mas estamos a caminhar para que assim seja. As recomendações da Carta vão também nesse sentido. No fundo, o que queremos é que todos se sintam representados nestes lugares e que confiem também nestes locais, para que a autoridade deixe de ser um sentimento, sentir que estou num lugar onde se pressupõe que eu me comporte, me vista ou percorro o espaço de determinada maneira, deixe de ser assim e que possa existir de facto um espaço onde todos se sintam bem e onde todos sintam que podem visitá-lo da sua forma e que possam aí construir as suas narrativas. Para isto, pensámos então quais seriam as novas palavras, que novos conceitos é que tínhamos que trazer
para este trabalho conjunto. E uma palavra que surgiu, e a língua comum foi o inglês, foi a ideia de togetherness, esta ideia de todos juntos, de forma solidária, colaborativa, podemos pensar na forma como podem as instituições culturais ser também elas mais democráticas, para que a participação de todos seja matricial quando se pensam os programas, quando se pensa a decisão sobre os planos de ação das instituições. Investir na colaboração, nas equipas, na relação entre os pares, no desenvolvimento de confiança para promover a participação de todos os que fazem parte da equipa, sejam equipas internas ou equipas externas à instituição. E ultrapassar preconceitos que muitas vezes preexistem em cada um e na própria instituição, na identidade da instituição. Para isso é preciso ir lá para fora, sair de dentro da equipa, sair de dentro do espaço onde operamos e trabalhar com os outros que são também os nossos destinatários. Identificar nas equipas as comunidades que se pretendem servir, identificar nas equipas as competências que os planos estratégicos requerem e assim criar novas funções para novas missões, abrindo as instituições não ao outro, aquele que está fora, aquele que não pertence, mas sim pensando qual é o nosso propósito comum. E tudo isto implica ir além de nós próprios, trabalhar junto, deshierarquizar, promover lideranças colaborativas, reduzir relações descendentes, porque só desta forma é que conseguimos construir esse território comum. Uma outra premissa foi esta de encontrarmos valores comuns e sentirmos que estamos a construir relações com base na confiança. Este valor da confiança é absolutamente necessário para que se alarguem as audiências e os compromissos dos cidadãos com os lugares e as questões de pertença. Tudo isto implica muito mais tempo de trabalho, porque construir relações não se faz numa visita, faz em muitas visitas, faz-se num trabalho continuado, ação concreta, partilha, diálogo. Confiança atinge-se quando todos trazem valor à mesa e executam esse valor juntos. Implica compromissos reais e, sobretudo, disponibilidade para se colocar numa posição subalterna, deixarmos as posições de eu sou o anfitrião e, portanto, tenho aqui um lugar de poder. Tem que ser de outra forma, porque senão as pessoas não vêm e não partilham. Mas também um lugar de escuta, de aprendizagem com o outro e para o outro. Portanto, consolidar uma política de democracia cultural, para isso é preciso conhecer melhor os visitantes e convidá-los para as experiências que os visitantes desejam ter, não aquelas que imaginamos que os visitantes desejam ter. E quando falo de confiança, naturalmente tenho que falar da palavra empatia, porque tudo isto são relações humanas, relações entre humanos, e conhecerem-se uns aos outros é muito diferente de imaginar quem os outros são. É preciso intimidade para estar aberta à diversidade, evitando a reprodução de modelos hierarquizados, criando familiaridade, novos hábitos e percepções e construindo espaços de inclusão, que pressupõem uma mudança de quem acolhe. Como e o que programar, como e o que mostrar, como comunicar, como mediar, como incluir outros pontos de vista, aprender com eles e escutá-los. O setor cultural deve então, e isto são também recomendações da Carta, investir em estudos de público muito regulares com o propósito de adaptar estratégias a favor das necessidades e dos interesses concretos desses públicos, sobretudo se quisermos que os públicos sejam protagonistas empenhados e não consumidores passivos. A formação de públicos deve ter uma estratégia e um projeto com critérios definidos, que não seja nem um simples reproduzir da violência simbólica social, essa que subalterniza, nem uma simples confirmação das expectativas e dos preconceitos do público. Que não tem em vista a transformação nem a capacitação desses públicos, mas apenas a ideia de um serviço sem pensar como é que esse serviço pode depois transformar aquele que o propõe.
Também outra ideia importante é esta noção de que quando falamos de cultura falamos de política, falamos de ação do cidadão na sociedade e por isso a questão que tem sido muito levantada no meio dos museus e não só, de tratar questões sociais amplas e emergentes através dos projetos culturais e dos programas culturais. Não tratar os temas de uma forma neutral ou supostamente inócua, mas relacioná-las diretamente com aquilo que a sociedade está a viver neste momento, porque é isso que as pessoas precisam. Sintam o quanto o património pode ter impacto na maneira como se compreende o mundo hoje e isso também acho que é bastante óbvio, porque o nosso património está a refletir extensamente as questões, por exemplo, de emergência climática que vivemos, mas não só, também as questões de decisão política que também já foram aqui faladas. Portanto, é preciso levantar questões, especialmente questões que são difíceis, que são questões problematizantes, para as quais os nossos públicos também não têm respostas e assumir que estes espaços de cultura são também fóruns de pensamento e de conhecimento. E para isso é preciso ter lideranças que apoiem este risco, porque isto naturalmente não são territórios de estabilidade, não são territórios de segurança, são territórios que têm que poder facilitar a emergência de pensamento novo. Também, desta forma, estamos a proporcionar esta possibilidade de que os conteúdos possam surgir dos contextos, e isto é particularmente importante em meios não urbanos, em meios de periferia, que se pergunta às pessoas e às comunidades o que é que lhes importa, o que é que interessa, de que maneira é que a instituição cultural pode efetivamente ser útil e de que maneira é que podemos encontrar aqui esse território comum que falava há pouco. Consultar as comunidades é investir nas pessoas e é investir na sociedade e é investir no futuro. Mas, mais uma vez, não é perguntar-lhes, não é pedir-lhes para participar num projeto que já está todo definido por trás. É deixar todo o espaço para que esse projeto se construa nessa relação. Cidadãos empenhados, informados e capacitados são a melhor garantia de resiliência para as nossas democracias. E agora saltando para as questões de currículo, e currículo aqui estou mesmo a falar de educação formal, também ter esta consciência de que a cultura, ao contribuir para dar sentido à realidade e ao moldar os aspectos menos tangíveis da vida, também inspira os indivíduos e por isso sabemos que as instituições culturais são lugares-chave para a aprendizagem, justamente porque nos ajudam a construir sentido através da história ou de objetos que testemunham acontecimentos marcantes, que relacionam o que cada um sabe e traz consigo com factos reais, com pessoas reais e aprendendo nessa relação. A Carta do Porto Santo baseia-se na crença de que para consolidar as políticas de democracia cultural, as ligações estruturais e estratégicas entre cultura e educação são prioritárias. A Carta defende a transformação das instituições culturais em territórios educativos e das instituições educativas em centros culturais, desde o pré-escolar à universidade e ao longo da vida. E aqui posso-vos dizer que este é o compromisso assumido do Plano Nacional das Artes na forma como está a trabalhar com estes dois setores. Ao trabalhar em parceria com a educação formal, os museus e os sítios de património sublinham que a cultura é currículo, encorajam a participação dos estudantes e, para além disso, poderão incentivar o seu envolvimento na tomada de decisão sobre questões relacionadas com o imperativo de salvaguarda do património cultural, com modos de expor ou mesmo até com modos de comunicar. A Carta refere que os museus e os sítios de património devem convidar os jovens a participar nos seus conselhos consultivos, a co-organizar e a co-comissariar exposições e programas públicos,
A interpretar coleções também. Ao fazê-lo, estarão a sensibilizar os jovens para a cidadania cultural e para a tomada de consciência sobre o poder da mudança que se exerce quando são cumpridos os seus direitos e deveres culturais. Esta consciência, desde a educação, desses direitos e desses deveres, é fundamental. Para que a democracia prospere, os estudantes precisam cada vez mais de participar na educação democrática e a Carta propõe uma pedagogia da democracia que encoraja o maior envolvimento dos jovens no bem comum, onde as cidadanias política e cultural se fundem, refletindo de forma dinâmica as questões emergentes e a projeção de futuro. Também, a Carta também trata muitas questões relacionadas então com a maneira como falamos aos jovens e quem é esta juventude e que problemas é que os jovens hoje estão a viver. E como sabemos, não só a pandemia só veio agravar uma situação global que é esta da ansiedade, da depressão, do isolamento e da solidão. A solidão é inclusivamente uma das grandes questões de futuro que tem que ser tratada também pela cultura. Tudo isto são problemas do nosso tempo. Sabemos que eles têm prevalência elevada nos jovens, fala-se inclusivamente em cerca de 30% dos jovens em nível mundial com questões de saúde mental, com problemas de saúde mental, e perguntamos-nos novamente como é que as instituições culturais podem ajudar, o que é que podem fazer a respeito. A Carta recomenda que convidem os jovens a participar e a decidir, entendendo-se que a convivência e a colaboração ajudarão a articular linguagens e a valorizar competências, reflexões e prioridades desses jovens, mas também das próprias equipas das instituições. Acreditando que a troca será profícua para ambas as partes e que pode realmente dar esperança e construir um caminho no sentido de preparar as próximas décadas. Aqueles que o fizerem de forma humilde, aberta e verdadeiramente interessada vão liderar, porque desta forma aprenderão com os jovens os caminhos que os ligam ao futuro e assim poderão contribuir para emancipar toda uma geração, articulando-a com as anteriores. Outro tema, já estou a terminar, é o tema do digital. Como é que o digital nos pode ajudar a construir esta sociedade mais democrática? Foi muito debatido também nestes fóruns de preparação da Carta, sobretudo pensando que estes territórios têm que ser compreendidos, estes territórios digitais, como mais um meio com possibilidades próprias para ampliar a participação e a produção cultural. As interfaces digitais têm um impacto profundo na forma como nos relacionamos com a informação, com o conhecimento e com a interação social, e é por isso crucial reconhecer o potencial democrático que estas plataformas e as redes sociais englobam, alargando o acesso à informação e mesmo à produção, até do ponto de vista da criação. Há inclusivamente património já a ser construído neste território, o património do futuro. O digital é também uma ferramenta que facilita processos de colaboração dentro das instituições e entre elas e os cidadãos. As ferramentas digitais são úteis para escutar as pessoas e as comunidades, propondo novas metodologias de colaboração e multiplicando práticas e ideias, quer no circuito interno das organizações, quer com os seus parceiros. A digitalização é ainda fundamental para superar obstáculos físicos, como o urbano, nos binómios urbano-rural, centro-periferia. Mas é também verdade que o digital também constitui uma divisão, ele divide, e a Carta refere a este respeito que no território digital, como a atual pandemia veio a demonstrar, é também um espaço de exclusão e não podemos deixar então de pensar em soluções para mitigar as barreiras que este território impõe. Capacitar para a cidadania cultural implica também desenvolver a montante políticas de acesso, inclusão e literacia digital, os fenómenos e por outro lado os fenómenos de desinformação, roubo e exposição de dados privados, de ataque a expressões culturais específicas ou minoritárias, bem como a privatização, a possibilidade de privatização do espaço digital, têm que ser acautelados e têm que ser aspectos que não podemos descurar na nossa atenção. Tudo isto implica trabalhar não no modelo do imediato nem do curto prazo,
tudo isto nos levanta questões de longo prazo e esse foi outro dos aspectos muito assinalados, que é, para pensarmos nestes termos, temos que mudar as políticas até de financiamento dos projetos. Não podemos pensar a 5 anos, temos que pensar pelo menos a 15 anos, porque estes impactos não se conseguem medir, porque estamos a falar de mudanças de mentalidades, de mudança de aprendizagem, de transformação na maneira como agimos e na nossa relação com o meio. Isto não se mede a curto prazo e, portanto, em termos políticos e aqui já para os decisores a nível europeu, recomendações muito concretas em relação ao financiamento dos projetos, para que sejam financiamentos muito mais alargados no tempo, para que haja sustentabilidade nos projetos. E também para que se repensem os indicadores de avaliação dos próprios projetos. E, portanto, pensando sobretudo em indicadores de impacto, que têm que estar, obviamente, em paralelo com os indicadores econométricos, quantitativos, mas que a avaliação também ela se repense para incluir as metodologias de impacto e a medição do impacto e indicadores de impacto que podem ser as questões relacionadas com a aprendizagem, a coesão, a sociabilidade, a capacitação, o bem-estar, a confiança ou até mesmo a medição de esperança no futuro, que nos parece também muito importante. E por fim, dizer-vos que nessa preocupação de pensar nas palavras e no sentido que elas têm e na questão de sermos capazes de juntos pensarmos em novos paradigmas, também se criaram novas palavras e uma delas foi também esta, a ideia de instituições. Uma brincadeira com a palavra instituições, pensando justamente que as instituições democráticas têm que sair da sua esfera e trabalhar com o entorno, reconhecer que é lá fora que está o seu resultado, o impacto e a sua relevância. E é este lá fora que lhes permitirá continuar a trabalhar no futuro com essa pertinência. E a ideia foi imaginar as instituições como faróis que iluminam esses territórios que estão inclusivamente bastante distantes, territórios que são aliados às vezes da importância da identidade, da pertença, da cultura para a qualidade de vida, valorizando através deles novas formas de relação, de solidariedade e de cooperação. As instituições ousam mudar as suas práticas, apesar dos preconceitos, dos medos e até dos múltiplos obstáculos para poder responder às necessidades de criar espaços para ideias e espaços seguros para ideias inovadoras. E neste sentido o seu papel é essencial à criação humana e consequentemente à imaginação e projeção de futuros. Portanto, em suma, dizer que precisamos destas lideranças colaborativas, do trabalho em rede, do trabalho em direto com os territórios quilómetro quadrado, com o meio, mas também com as comunidades que aí vivem, desenvolvendo uma relação que é sistémica na e com a sociedade e portanto, assim sendo capazes de preservar e comunicar o passado, colocando na relação com o presente e considerando as questões da diversidade dos contextos, da importância da diversidade dos contextos e das narrativas para o futuro. E dizer-vos que a carta... A carta está disponível neste website, assim como toda a metodologia, todos os participantes que ajudaram a criar este pensamento. Se calhar vou terminar só com uma ideia do Stefan Weil, que há 22 anos escreveu a propósito dos museus, argumentava que existe uma espécie de pacto entre os museus e a comunidade. Stefan Weil acreditava que os museus podiam prosperar desde que estivessem numa relação de reciprocidade com as pessoas, que os museus tinham que ser para alguém, não se limitando a ser sobre algo.
A Carta do Porto Santo propõe então a centralidade das pessoas e dos processos que promovem os valores democráticos para que cada cidadão e que cada comunidade possam escolher participar e responsabilizar-se pelo horizonte cultural que é de todos. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, cara Sara. Avançamos agora para um curto espaço de perguntas, portanto a minha proposta é que recebamos assim se calhar 2, 3 perguntas de uma só vez. A colega Sofia Macedo passa-nos o microfone e depois a Sara respondia e depois passávamos a discussão informalmente para o coffee break. Temos aqui um espaço tão bonito. Dito isto, agradecer imenso à Sara. Enfim, de uma série de ideias fundamentais que aqui tem, não podia deixar de, enfim, mexeu comigo se calhar esta ideia, lá está, estamos numa mudança de paradigma, não só na sociedade, mas é bom saber que entre nós, nas instituições e o modo como trabalhamos, também temos que mudar e incentivar as pessoas para esta mudança, não é? Passar de uma relação de consumo para uma relação de compromisso, acho que é essencial, acho que é uma coisa que nos toca a nós todos muito nas associações e nas instituições, porque sabemos que o que de facto queremos é que as pessoas tenham um compromisso e que tenham ideias e que sejam ativas e, portanto, achei isso muito interessante. Dito isto, em casa ou aqui, por favor, ponham as vossas questões, comentários. Temos ali uma. Receba o microfone por causa da gravação. Não sei se elas estão a funcionar, só traga o microfone. Também fica. Muito bom dia, muitos parabéns. Eu sou António Melo, sou o presidente da Associação Portuguesa das Casas Antigas, /históricas. Gostei muito da apresentação, muito interessante, mas há uma coisa importante que gostaria de perguntar, se é o PRR tem algum apoio para estas áreas culturais e de património? Obrigado. Eu gostava de poder responder-lhe de uma maneira assertiva. Não posso responder porque nós não estamos Plano Nacional das Artes, não temos, não vamos ter sequer financiamento do PRR. Aquilo que sabemos, e é pela comunicação social, é que a Direção-Geral de Património Cultural tem no PRR um investimento ao nível da obra, dos edifícios e da qualificação dos edifícios. Se me pergunta se devíamos, nesta oportunidade, poder investir na educação e na educação para a salvaguarda, para o sentido de pertença e tudo o que falámos, sim, mas nós não estivemos envolvidos diretamente, portanto não posso responder. Muito obrigada. Bom dia, Associação de Património Barreiro, Património, Memória e Futuro. Nós temos tentado no Concelho do Barreiro trabalhar assim um pouco com as escolas e com a população em geral, sobretudo naquilo que refere a visitas ao património, a interação das pessoas com esse mesmo património e com o conhecimento, e tem sido sempre muito difícil. E muito difícil porque nas escolas é muito difícil entrar. As escolas não estão preparadas neste momento para nem reconhecer uma abordagem deste tipo, nem a nível nacional haver um compromisso do próprio Ministério com abordagens deste tipo. É aquilo que nós sentimos. Não sei se partilha esta minha preocupação ou não, gostaria... Sim, muito obrigada. Essa é uma questão absolutamente fundamental para nós, Plano Nacional das Artes. Dizer-lhe que sim, percebo a sua percepção e é verdade que muitas escolas ainda estão dentro de muros e justamente porque se constatou esse facto e dentro de muros não somos capazes de mudar, porque somos sempre os mesmos, que foi criado o Plano Nacional das Artes em 2019, juntamente, ou melhor, em linha com toda uma política
nova ao nível da educação, que pressupõe o trabalho por competências, ou seja, a aquisição, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, ou seja, não por conteúdos, mas por competências adquiridas, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, mas também as aprendizagens essenciais e a construção do currículo em função do território onde ele está a ser lecionado. Os diplomas legais dão uma abertura à escola extraordinária. Eu posso dizer-vos que a nossa legislação educativa é das mais progressistas e que tem sido estudada por outros países como um modelo. O Plano Nacional das Artes é um braço desse modelo, ele existe para o executar na escola, mas como sabemos, tudo o que são mudanças, tudo o que é uma mudança de paradigma, normalmente encontra muitas barreiras e dificuldades de implementação. É muito difícil mudar a escola a partir de dentro e por isso o plano, aquilo que pressupõe é este trabalhar para derrubar os muros e perante representantes de tantas associações e também instituições culturais, dizer-vos que o nosso mote é convosco entrar na escola, mas por outro lado estamos na escola para abrir esta mentalidade à escola para que se relacione com o exterior, mas não apenas pensando numa visita, mas sim num projeto cultural que implica muitas visitas, implica a reflexão crítica sobre esse lugar e não a multiplicação de eventos pontuais. Onde é que eu quero chegar? Aquilo que desenvolvemos enquanto visão educativa para o património, especificamente, é o trabalho sobre património de proximidade. Ou seja, não entrar... Claro que é importante visitar o Mosteiro dos Jerónimos ou o Castelo de São Jorge para um miúdo que vem de Bragança, porque são lugares míticos, não é? Que estão no seu imaginário. Mas é tão importante isso quanto conhecer muito bem o seu quilómetro quadrado. E, portanto, aquilo que fazemos localmente, nas escolas, com os professores, mas também com as instituições culturais, com as câmaras municipais, com os artistas e com as associações e os movimentos civis, é trabalhar essa relação. Porque é nessa abertura, nesse trabalho conjunto que vamos conseguir mudar qualquer coisa. A escola, efetivamente, trabalhou e ainda trabalha, em alguns sítios, como um ecossistema fechado. E o Plano Nacional das Artes este ano já está a trabalhar com 240 agrupamentos de escolas, não são escolas, são agrupamentos de escolas, isso significa um número que será, em termos de escolas, superior a 1000 escolas no país, e o nosso objetivo é no final desta estratégia, que termina em 2029, conseguimos chegar pelo menos a 80% dos agrupamentos. Isto significa uma grande mudança e significa que não somos nós sozinhos que a vamos fazer e que precisamos muito de trabalhar em conjunto nesta premissa. Nas escolas do Barreiro, nós ainda não estamos, e ainda bem que falou o seu local, mas queremos muito estar, portanto, é só uma questão de conversarmos um pouco, porque nós chegamos às escolas. Então, fica-me aqui um desafio e eu prometo cumpri-lo, que é de falarmos e vermos como é que podemos, porque de facto é o património de proximidade que nos tem interessado relativamente às escolas e inclusivamente noutras questões, como por exemplo, se eu tiver um projeto meio alinhavado e que eu chego às escolas e digo, olha, vamos durante 2 anos trabalhar José Saramago, o projeto imediatamente cresce, eu não tenho escolas só do Barreiro, tenho escolas do Barreiro, tenho escolas da Moita, tenho N conferencistas, mas depois quando chega às questões do património, isso não é assim e eu estou habituada a trabalhar com escolas, portanto eu depois gostaria de falar consigo para trocarmos. Tá? Obrigada, muito obrigada. Muito bem, dado que já estamos assim um pouquinho atrasados, eu passaria então, não sei se para concluir, a Sara deixou-nos aqui um caderno de encargos de coisas que todos também temos que fazer, não sei se quer dizer umas últimas palavras de 2 tópicos onde nós devêssemos insistir do ponto de vista associativo.
Eu acho que esta consciencialização de todos aqueles com quem estamos, de que temos o direito também de fruir, participar nos eventos culturais, tanto quanto o dever de os salvaguardar. Por vezes as pessoas acham que a escolha de não ir visitar determinado monumento ou não ir a determinado museu é uma escolha que só afeta o seu universo pessoal, mas não é assim. Quando escolhemos ir, quando escolhemos participar, estamos também a escolher dar relevância e salvaguarda a esse lugar. E as questões dos direitos culturais não estão bem, não são bem reconhecidos, não estão na consciência de todos os cidadãos. Este é um trabalho que nós fazemos juntamente com a educação, porque isto é qualquer coisa que tem que ser entendido de pequeno, mas eu sei que as associações culturais, porque são movidas por pessoas, para pessoas, têm aqui um poder de influência enorme, e por isso é muito bom estar com movimentos de cidadãos, com associações que defendem o património, porque acreditam nele, e por isso é que sublinhei no início esta palavra que é a paixão, porque se não for a paixão que nos move, é muito difícil, e as pessoas mudam pessoas. Às vezes as instituições não mudam pessoas, mas as pessoas mudam pessoas. Muito obrigada, Sara, por essas palavras. Vamos então ao nosso coffee break e reunimos de volta às 11h15. Obrigada.